Bom dia, meninos e meninas, tudo bom? Estamos começando a nossa aula de hoje. Bem, na aula anterior, nós falamos sobre a evolução do ser humano, né, e como eles chegaram na América, né? Vocês estão bem lembrados disso, então? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre os índios e a conservação do meio ambiente, como aconteceu a evolução do homem e os recursos da natureza. Vamos falar também sobre patrimônios históricos. Os povos indígenas, né, em relação com a natureza, eles são considerados pessoas que mais preservam o meio ambiente e os recursos da natureza. Mas nós devemos ficar bem atentos porque o fato da natureza não apresentar de forma homogênea, né, igual em todos os lugares, ela tem essa variedade diversificada, diferentes de ecossistemas. Por exemplo, nós moramos numa região de Caatinga e tem a floresta amazônica. São duas regiões bem diferentes, né? E na própria Caatinga tem também os cerrados, né? Os lugares mais secos, os lugares que têm mais águas. E assim, essas diferenças, ela define a maneira que as pessoas vão viver. Assim, ao contemplarmos cerca de 560 terras e tribos indígenas existentes no Brasil, nós devemos considerar que cada uma dessas terras está situada num sistema ecológico característicos diferentes, né? E podemos dizer que esse meio ambiente é muito variado, né? Muito diferente, tem muitos ecossistemas. E assim, tradicionalmente, as sociedades indígenas não fixaram, né? Não fixava ao mesmo território, ao mesmo sistema, ao mesmo ecossistema. A exemplo da tribo Caiapó, por exemplo, eles adotam um estilo de vida seminômade, quer dizer, eles ficam num lugar, ali eles fazem a sua aldeia, suas casas, e retiram frutas, né? Caçam os animais, eles plantam alguma coisa e ficam ali um certo tempo. Quando esses recursos da natureza começam a ficar mais escassos, eles saem dali e se mudam para outro lugar. E ali onde ficou, ela vai se recompor, a natureza vai se recompor. Outros índios vivem, por exemplo, no Rio Negro, que tem uma água preta, né, na Amazônia. Lá eles têm muito cuidado com o que planta e de não plantar perto dos rios, porque lá é o refúgio de muitas espécies diferentes de peixes que ali eles encontram as condições para fazer a desova, para fazer o seu, para fazer a sua ninhada, né, para fazer a sua reprodução. E assim eles não prejudicam o ecossistema. Esses textos depois vocês vão ler no PDF com mais. Lá vocês vão poder ler com mais clareza e atenção, tá bom? Assim, né, o que a gente pode observar é que o homem considerado o homem branco, né, civilizado, eles fazem diferentes usos da natureza, desses recursos da natureza. Constrói as cidades,
né? Estradas, as ferrovias, as indústrias, polui o meio ambiente. Então, não tem muito cuidado com a natureza. Essa é a diferença que a gente vai ver entre o homem branco e os índios. Outra tribo também que merece destaque são os Yanomamis. Eles utilizam a palavra Uriri para se referir à terra-floresta, que é uma entidade viva, dotada de um sopro vital. O princípio da fertilidade e origem mítica, quer dizer, eles têm um respeito pela natureza de considerar que os espíritos da natureza têm uma vida na ser respeitadas, né? Então, apesar de não ser ecologistas, mas os índios têm essa consciência da sua dependência, né? Eles sabem que depende da natureza, então por isso precisa preservar. Bom, as alterações no meio ambiente são feitas assim, né? Vocês podem ver aqui nessa primeira foto os homens, né? Isso há 1900 e pouco, derrubando árvores, né? Já fazia desmatamento. Outro aqui, mais embaixo, fazendo num comércio, né? Vendendo as peles dos animais, né? Vocês estão vendo aqui também, desse lado aqui, os índios tocando flautas, aquelas flautas que na aula passada a gente viu onde eles acreditam que o ser humano vem dessas flautas. Nessa foto, esse é o Marechal Rondon. Foi um militar, né, no ano de 1910, que trabalhou para preservar e proteger as tribos indígenas. Foi um explorador, o primeiro homem branco que foi para a Amazônia explorar e conhecer de perto as tribos indígenas. Aqui também o Marechal Rondon. Aqui você vê uma cidade construída na Amazônia por volta de 1900, construída por Harrison Ford, né, que ele é dos Estados Unidos, né, que tem a fábrica dos carros Ford, e veio fazer essa cidade para os trabalhadores morar e explorar a borracha, porque ele precisava dessa borracha para fazer os pneus dos carros. E nessa foto aqui você vê o mapa do Brasil, onde está de verde, em 1985, como estava o desmatamento. E hoje, e no ano de 2017, como está. Então vocês vão poder observar melhor essas fotos. E as mudanças na paisagem continuam. Aqui vocês estão vendo, por exemplo, a cidade de Machu Picchu, no Peru, construída pelos maias, né, os incas, os astecas, que, né, modificaram a montanha para construir a cidade. E aqui a cidade de Cusco, no Peru, né, também construída há centenas de anos, né, uma cidade que foi modificar a paisagem para poder construir a cidade. É uma muralha de pedras, né, para proteger, para proteção dos seus habitantes. Cidade, como é que é? Bem, aqui você está vendo uma foto da cidade de Dom Basílio, quando ainda se chamava Curralinho. Aqui você vê a igreja de São João Batista, né? E a praça, onde é a praça hoje. Aqui você vê aqui a lanchonete, você vê, tem aqui aquele bar da esquina lá onde é do seu Corme Teixeira e tal. A igreja de São João Batista hoje, né? Como era a praça antigamente, ó, não tinha calçamento. Aqui você vê onde hoje é o mercado. Aqui é a Estação da Luz em São Paulo e hoje, quando estava sendo construída,
e hoje. Vamos falar das fontes históricas. Para fazer história, nós precisamos de documentos do passado para poder registrar o presente. Bem, as fontes históricas, elas podem ser visuais, através das fotografias, pinturas, desenhos, né? E escrita através das identidades diárias, das leis, né? Todo tipo de documento escrito. Orais, através de músicas, lendas, né? Entrevistas, jornais. A cultura material, que são brinquedos, móveis, vestimentas, construções, né? Prédios antigos e tal. Visuais, através das fotos, né? A gente registra a imagem da paisagem e que fica para posteriores, né? Como aqui na foto do Marechal Rondon, quando ele estava visitando os índios e criou o Serviço de Proteção do Índio, que hoje se chama FUNAI. As escritas, né, são documentos. Aqui você está vendo a carta de Pero Vaz de Caminha, por época do descobrimento do Brasil, que está no Museu de Portugal. Aqui você vê um jornal de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. A Lei Áurea, né, está aqui o documento da Lei Áurea, que foi a lei que libertou os escravos. Orais são os registros das lendas, as parlendas, músicas, né, e tudo que for falado. De Dom Basílio, né, aqui a gente está vendo o padre Manuel Olímpio, que quando foi bispo em, em Manaus, recebeu o nome de Dom Basílio. E depois a cidade, né, em homenagem ao padre Manuel Olímpio, colocou, né? Aí mais uma vez aqui o mercado, né, já antigo, isso aqui por volta de 1990, por aí. E aqui a Praça São João. Aqui a igreja de pedra de Rio de Contas, né, antes e agora, como ela está, e por dentro. Essa foto é o clube, né, social de Rio de Contas, que por volta de 1970, 75, uma curiosidade desse clube é que só entrava brancos. Preto não entrava, as pessoas que são pretas não entravam nesse clube, só os brancos. Aqui é o fórum, que era a prisão dos escravos em Rio de Contas. Aqui uma foto desse mesmo fórum e daqueles tapetes, né, que eles fazem nas ruas na época da festa de Corpus Christi, que também é um patrimônio, né, cultural da cidade. Ainda a rua de Rio de Contas, calçada de pedras. A prefeitura, que na época do ciclo do ouro era, vamos dizer assim, o escritório do império, onde negociavam e guardavam o ouro retirado das minas. Esse é um teatro municipal de Rio de Contas. Esse é um dos primeiros teatros construídos na Bahia. E aqui uma figura rupestre, né, feita pelos homens, pelos índios, né, ou o homem das cavernas, na cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina.